Goleiro Tadeu no Corinthians. No vídeo de hoje eu quero trazer essa informação do jornalista Neto garantindo o interesse real do Corinthians em contar com o jogador, qual é o valor da multa rescisória, a renovação também de contrato aqui no Goiás, aumentando também o seu salário e uma possibilidade de troca. O Goiás tem o interesse no Caetano, zagueiro do Corinthians. Especulou-se o Pedro Raul. Uma troca Tadeu e Pedro Raul valeria a pena, tá? Quero dar minha opinião também em relação a esta possibilidade, enfim, trazer aqui os números para vocês. E a sequência de Série B para o Goiás, necessitando contratar sim bons jogadores, como tem dentro desse elenco do Corinthians, mas sem perder também as suas principais peças, que a diretoria está atenta nesse quesito. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos aqui no YouTube do Goiás News, que é a nossa próxima meta, e confira o nosso canal de cortes, com trechos mais curtos de cada um dos conteúdos, o Cortes do Goiás News, logo aqui abaixo na descrição. Na Pix Brasil você ganha R$20 de graça para apostar nos jogos da Eurocopa, na Copa América e também na Série B do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira com Santos e Goiás, uma vitória do Verdão fora de casa, pagando incríveis 5,09 a cada real apostado, um empate a 3,45. Pega esse saldo de bônus que você tem gratuitamente lá na Pix Brasil e comece a palpitar, só acessar o link no primeiro comentário fixado. Lembrando que você pode apostar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Coloque mais emoção nesse jogo do Goiás, né, fazendo a sua fezinha também na Pix Brasil. As outras partidas também da Série B, vitória, por exemplo, do Botafogo contra a Ponte Preta, pagando 2,2. Brusque e Avaí com empate a 2,96. Um bom empate seria também para o Goiás entre Coritiba e América, com a odd de 3,09 na Pix Brasil. O link você sabe aonde, no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre, novamente, esse interesse do Corinthians em contar com o goleiro Tadeu, né? Esta possibilidade também que aconteceu no começo da temporada. O Tadeu só nesse ano de 2024 já teve ofertas do Santos, do Corinthians e também do Internacional, todas elas entre janeiro a abril deste ano, tá? Agora, essa informação mais recente do comentarista, o jornalista e jogador do Neto, da rádio, do Grupo Bandeirantes, também tem o seu rádio no YouTube, ele garantiu que o Corinthians irá contratar 2 goleiros e que negocia nesse momento com o Santos, goleiro do Fortaleza, e também com o goleiro Tadeu. Então existe de fato esse interesse do Corinthians em contar de novo com o Tadeu. Não me surpreenderia o interesse, mas me surpreenderia muito se o Tadeu deixasse o Goiás neste exato momento. Não estou falando que o Tadeu é um jogador assim que vai recusar tudo para continuar no Goiás, porque obviamente fazer isso seria uma burrice, né? O cara tem contas a pagar, a pessoa tem família, enfim, então não é isso que eu estou querendo dizer, né? O jogador tem que ser leal ao único clube, mesmo se vier um caminhão de dinheiro. Mas não é o cenário do Corinthians, né? Então, o que mais a gente pode ficar tranquilo em relação a esta notícia? Óbvio que o Corinthians é um clube importante, um clube grande, mas não tem dinheiro. Então, assim, não tem como o Goiás aceitar vender o Tadeu de graça. E aí eu quero chegar numa possibilidade, por exemplo, de trocas, que eu tenho quase certeza que o Corinthians vai sugerir para o Goiás, assim como o Santos também sugeriu, mas no começo do ano, né, trocando por vários jogadores. Só que, além de serem jogadores limitados, a compensação financeira ainda seria parcelada. Então o Goiás acabou desistindo dessa história. O Tadeu teve o seu contrato renovado recentemente no Goiás, tem um salário até 2028 no clube. A multa rescisória, que antes era de 50 milhões de reais, agora está maior do que isso, e o Goiás não precisa de dinheiro neste momento. Óbvio, todo mundo precisa de dinheiro, né? Mas não é uma urgência, porque vamos pensar assim de forma lógica. O Tadeu hoje, segundo o Transfermarkt, ele vale apenas 1,5 milhão de euros, né? 1,5 milhão de euros dá 8 milhões de reais, nada, né? Isso não é nada para um goleiro da qualidade do Tadeu. Vamos colocar, se o Goiás ainda fosse negociar o Tadeu, mais ou menos ali na faixa de 22 a 25 milhões de reais. Eu lembro que o Edminho Pinheiro, né, deu uma entrevista no ano passado falando sobre alguns interesses, enfim, que o Goiás ele só pensaria em negociar o Tadeu com um outro clube no Brasil, no mundo, apenas em ofertas semelhantes ao que recebeu, por exemplo, o Santos, quando ele deixou o Atlético Paranaense e foi para o Flamengo, né? Ele citou um outro goleiro naquela época, mas eu não estou conseguindo lembrar agora. Acho que foi o Santos e um outro goleiro, né, que foi negociado naquele meio tempo. Enfim, pelo menos isso daí, tá? Propostas a partir desse montante, 20, 25, 30 milhões.
Seria uma quantia interessante? Seria. O Goiás precisa reforçar o seu elenco. Mas perdeu o Tadeu por 20 milhões de reais, sendo que o Goiás tem esse dinheiro em caixa neste exato momento. O Goiás está com todas as suas dívidas quitadas, tem um dinheiro em caixa para os próximos anos, tem um dinheiro para essa janela de transferência de julho. Então, assim, não faz sentido, tá? Não faz sentido. A não ser, por exemplo, que o Corinthians chegue e ofereça, sei lá, 70 milhões de reais, porra. A multa rescisória é 50 milhões. Aí sim, aí eu pensaria, mas é aquela coisa, a partir do momento que você vende um goleiro como o Tadeu, na hora de você contratar um outro, né, vamos colocar aí que o Goiás vá atrás de outro goleiro para suprir, né, o clube que for vender esse jogador vai valorizar também, né, o seu passe no mercado, então não é uma negociação tão simples, tá? O Goiás, o Tadeu vai sim continuar no Goiás, a não ser que aconteça uma aberração muito grande, teve o salário também dele aumentado aqui na Serrinha, então o natural dele é continuar no Goiás e cumprir esse seu contrato. Já falou inúmeras vezes também que tem o interesse de aposentar, mas esse interesse do Corinthians não deve passar tão rápido. Beleza, já falei aí, né, que o Corinthians não está em uma situação financeira, né, a única possibilidade do goleiro Tadeu sair do Goiás seria por uma compensação financeira de fato muito vantajosa. Não é aquele Corinthians endinheirado de 2005, de 2010, 2011, mas existem alguns jogadores do Timão que agradam o Goiás, tá? Então, nesse sentido, eu acho que o Corinthians vai oferecer, tá? Não é uma informação nem nada nesse sentido. É uma impressão de mercado. Assim como o Santos fez, o Corinthians também deve propor, tá? Uma troca de jogador e provavelmente no sentido de empréstimo. Por que que eu digo isso? Em relação, por exemplo, ao Pedro Raul. Como o salário dele é de 700 mil reais lá no Corinthians, se a gente pegar em termos de valores, o Pedro Raul foi comprado aí por 25 milhões de reais. 25 milhões pelo Tadeu seria uma oferta justa, tá? Na minha interpretação. Só que o Goiás não tem condições de pagar 700 mil reais livre para um único jogador. Então, provavelmente o Corinthians vai pensar na possibilidade de emprestar alguns jogadores, pagando o seu salário 100%, enfim, e aí ficaria mais leve, vamos dizer assim, para uma realidade de jogadores caros como o Pedro Raul, tá? A princípio, tá? O Pedro Raul deve sim deixar o Corinthians, 17 jogos nesse ano, com 3 gols marcados, né? Não vem tendo grandes chances com o técnico Antônio Oliveira. Além do Pedro Raul, outro jogador que interessa ao Goiás do Corinthians é o zagueiro Caetano. Esta informação confirmada pelo Moché Goiás, tá? Então o Caetano e o Pedro Raul interessam ao Goiás. O Pedro Raul não há a sondagem, nada nesse sentido. Até o Lucas Andriano comentou, né, em entrevista à Rádio Band News, que o jogador não é descartado, mas falou que é um jogador valorizado, caro, enfim, que tem este carinho, né, este reconhecimento aqui no Goiás, mas não é um nome em pauta neste exato momento. Tá? Obviamente o Goiás está antenado a todas estas situações. Outro jogador do Corinthians que foi procurado também neste ano foi o Raul Gustavo, mas ele deve fechar com o clube mexicano, e o Matheus Bidu, também lateral esquerdo do Corinthians. Outras possibilidades, tá, para o elenco do Goiás, mas como eu falei, né, o Corinthians ele não tem essa condição financeira de apresentar uma proposta muito vantajosa para o Goiás, e também convenhamos, não compensa para o Goiás, vamos dizer assim, vamos falar aqui num cenário que seria possível para o Goiás não pagando esses jogadores, né? Vamos colocar um empréstimo, por exemplo, do Pedro Raul até o final do ano que vem, do Matheus Bidu e do Caetano, pelo goleiro Tadeu, sabe, não faz sentido, tá? Não faz sentido quando você olha apenas por empréstimos, né? Porque aí o cara fica, vamos colocar aqui, até o final do ano que vem, e aí depois sai, né, volta pro Corinthians de graça, então não faz sentido, tá? Essa possibilidade também de troca, a não ser, né, vamos colocar nessa situação hipotética também de um Pedro Raul, aceitando uma redução salarial. O Corinthians também tem o Pedro Henrique, né, ponta esquerda, não foi procurado pelo Goiás, nesse momento está na mira do Vitória, aquele ex-internacional, futebol francês, suíço, é outro jogador que também me agrada, tá? Mas não para fazer troca pelo Tadeu, tá? De forma alguma, acho que é um jogador importante, tem que continuar no Goiás, e da mesma forma que é importante o Goiás contratar nessa próxima janela, é muito importante também manter os seus principais atletas. Pode deixar a sua opinião. Daqui a uns dias, provavelmente, a gente vai ver uma notícia relacionada a isso. A possibilidade de troca de jogadores, mas o Goiás não vai aceitar algo por uma merreca. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e o link da Pix Brasil no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!